Vamos, por mais difícil que seja, o elefante tem que sair da sala. E a gente tem que tirar. Eh, Já passou um tempinho do jogo, consegui colocar um pouquinho as ideias no lugar, porque eu vou para muitos caminhos aqui nesse vídeo. Imagino eu, tá? Tem Abel, tem elenco, tem jogadores, né? Tem campo, tem tática, tem um monte de coisa. Porque depois que o Palmeiras toma um 4-0 do Novo Horizontino, acho que muita coisa precisa ser falada. E aí eu vou tentar seguir a minha coerência e meu pensamento com tudo. E sem sair me atropelando, ou ficar xingando, ofendendo, enfim. Mais pra frente a gente fala individualmente da rapaziada. Tá? Deixa seu like, se inscreve no canal. Vambora, vambora, vambora. Pra começar, uma vergonha que aconteceu em Novo Horizonte, beleza? Acho que isso, até quem não é torcedor do Palmeiras concorda. É vergonhoso o Palmeiras, com o tamanho que tem, sair daqui pra ir jogar fora de casa contra um time de segunda divisão, e com todo respeito ao Novo Horizontino, e perder de 4-0. E aí não tem discussão, tá? Assim, acho que eu concordo, acho que o Abel concorda, os jogadores concordam, o Piquerez falou depois do jogo e também concorda. E acho que isso não é muito debate, né? Que foi vergonhoso, que é vergonhoso um time do tamanho do Palmeiras tomar um 4-0 pro Novo Horizontino. Ponto 1 pra gente já partir daqui. E talvez eu vá e volte em vários temas, porque eu não preparei roteiro nem porra nenhuma aqui, eu saio falando, vocês estão ligados como é que funciona. Vamos lá. Eu sei que existe a mescla. Alguns jogadores que foram a campo por uma questão de rodagem, de minuto, de ser início de pré-temporada. Eu entendo a falta de ritmo, mas vamos lá, gente. O Palmeiras não entrou em campo com um time sub-20, nem com um time completamente reserva, nem que já seria um absurdo. Que já seria um absurdo, nem com um time completamente reserva. Palmeiras entrou em campo com o Marcelo Lomba, Kelvin Gomes, Murilo Piquerez, Emiliano Martinez Larsson, Alan, Veiga, Riquelme e Flaco. Metade do time praticamente titular. Então, não é que entrou com o sub-20. Entrou com muitos jogadores que vão ser titular ao longo da temporada. E fez a partida que fez. Fez a partida que fez, tá? A gente vai entrar individualmente em alguns caras, mas antes eu quero falar do time. Eu preciso ser coerente ao que eu falei depois do jogo contra o Mirassol. Tô passando pela experiência de fazer um pós-jogo, todo jogo com mais calma pra gente trocar mais ideia. Se eu falei que depois do jogo contra o Mirassol eu achei que tinha sido o melhor jogo do ano e que eu tinha conseguido ver ideias boas e que o Palmeiras tinha executado bem e que o Palmeiras tinha criado mais chance, e hoje foi uma partida de... Eu não posso achar que hoje acabou, e que é uma merda, e que é o fim do mundo, e que o ano é um lixo, e que não vai brigar por nada, e que acabou. Eu não posso. Mas falando especificamente do jogo de hoje, foi muito ruim. Muito, muito, muito. Um nível muito ruim que o Palmeiras apresentou. E aí tem uma parada que tem me incomodado muito, que é a maneira que o Palmeiras tem saído jogando. O Palmeiras não tem conseguido sair jogando. Eu insisto, eu vou continuar batendo na tecla. Eu não acho que o Palmeiras é treinado para dar chutão. Eu não acho. Eu acho que o Palmeiras tem dificuldade em sair jogando e por isso, algumas vezes ou várias vezes, opta pela bola longa. Principalmente com o Gustavo Gomes. E por que com o Gustavo Gomes? É porque o Gustavo Gomes é o melhor lançador do mundo? Não. É porque o Gustavo Gomes é o cara mais inquieto desse time. Mais inquieto desse time. E por isso que algumas vezes, no final do jogo, enfim, ele tá no campo de ataque. O Abel não manda ele jogar de 9, mano. Ele vai porque ele é inquieto. Ele é um cara que não consegue perder. E ele, às vezes, perde pela impaciência e lança as bolas. E algumas vezes acerta, mas muitas vezes erra. Me irrita profundamente ele lançar. Mas é isso. O Palmeiras tem um modelo pra sair jogando que é muito claro pra mim. Ou um dos volantes vem jogar entre os zagueiros, ou um dos laterais fica. Pro Palmeiras ter superioridade na saída. E o que me irrita tanto? Que foi o que me deixou mais aliviado e mais tranquilo depois do jogo contra o Mirassol. A lentidão
o marasmo e principalmente a falta de coragem da linha defensiva do Palmeiras. E é da linha defensiva como um todo. É dos dois zagueiros? É. Mas é dos dois laterais e é do volante também. O Palmeiras manteve por muito tempo a posse contra o Novo Horizontino, uma posse inefetiva. Por quê? Porque é lenta, porque roda a bola de um lado para o outro numa lentidão e falta coragem para os zagueiros. Falta coragem para os zagueiros jogarem. Os zagueiros forçaram um pouquinho mais contra o Mirassol, porque o Marlon Freitas enche o saco dos caras no campo e o Marlon Freitas faz os caras jogarem com ele. Mas os zagueiros do Palmeiras não forçam a bola por dentro. A linha defensiva do Palmeiras não dá um passe que quebra a linha. E aí, consequentemente, a bola chega no ataque com pouca qualidade, mano. Quem para vocês foi o único cara que mais tentou hoje? Que mais, pô, tava querendo? Pra mim era o Flaco. Quantas bolas o Flaco recebeu em condição de finalizar? O Flaco Lopes não deu um chute no gol. O Flaco Lopes era o centroavante, beleza, ele se movimentou bastante. Mas o Flaco Lopes não deu um chute no gol. Porque ele não teve condição de dar nenhum chute no gol. E ele até saiu da área pra tentar criar algumas jogadas. Mas o Palmeiras saiu com esse problema. E o Palmeiras não conseguir sair jogando é culpa do Abel. O Abel tem culpa. Nenhum time que toma 4-0, o técnico está isento de culpa. O técnico tem culpa. O dia que o técnico não tiver culpa quando o time tomou 4-0, aí fudeu. Aí acabou o planeta, porra. Então, o Abel tem culpa. Claro que ele tem culpa, porra. Só que eu acho que os jogadores também têm que chamar mais responsabilidade. O Abel tem culpa em o Palmeiras não conseguir jogar. O Abel tem culpa em o Palmeiras não conseguir repetir minimamente a atuação, a saída de bola que teve contra o Mirassol. O Abel tem culpa em não elevar algum desses jogadores do time titular e não forçar esses caras a darem esse passe, a quebrar a linha, o Palmeiras jogar pelo chão. Isso o Abel tem muita culpa. O Abel tem culpa por várias escolhas. Só que os jogadores em campo também precisam assumir responsabilidade. Também não dá pro Veiga passar o jogo inteiro despercebido mais uma vez. Não dá, mano. Não dá pro Emiliano Martinez não dar um passe pra frente. Não dá pro Murilo não conseguir achar um passe num volante. Então isso os jogadores também precisam assumir a responsabilidade. Eu não tô pedindo pro Riquelme Felipe não, mano. Eu não tô pedindo pro Riquelme Felipe sair driblando meio time. Eu tô pedindo pro Piquerez ser um pouco mais consistente. Pro Murilo também. É... E isso é o que mais me irrita. A gente quer falar das substituições? Vamos falar das substituições. Num jogo normal, eu vou ser menos crítico às substituições, porque eu tô entendendo ou tô tentando entender que nesse início de temporada as substituições estão programadas para os caras terem a rodagem. Então, depois do jogo contra o Mirassol, o assessor do Palmeiras passou na zona mista e falou: todas as substituições foram programadas. As substituições elas estão sendo programadas para os caras terem rodagem. O Murilo saiu no intervalo hoje, o Gomes saiu no intervalo no outro jogo. Não é por uma questão técnica. Só que eu acho que mesmo sem ritmo, mesmo essa questão técnica, os jogadores precisam demais no campo contra o Novo Horizontino. Não dá pra ser tão apático, mano. Não dá, não dá. E o fato do Palmeiras não tá conseguindo sair jogando, isso, porra, tá incomodando. Pra caralho. E eu sou crítico pra caralho com essa porra. Do Palmeiras jogar, do Palmeiras não jogar por dentro, do Palmeiras não conseguir criar. Eu sempre bato muito nessa tecla. Agora, gente, se você espera que eu venha aqui e que eu humilhe o Abel e que eu fique fazendo o que a galera faz no Twitter e que eu fique xingando ele pra caralho, esquece, mano. Esquece. Esquece. Isso aqui é o meu trabalho, eu preciso ter responsabilidade. Se eu quiser, mano, xingar ele pra caralho, falar uma porrada de coisa, eu tô na arquibancada. Humilhar, eu tô na arquibancada. Ou eu tô na sala da minha casa, vendo jogo com meu pai. Eu não vou sair humilhando e sair xingando o cara, ofendendo, que é o que vocês esperam. Não vou. E esse, porra, caralho, eu não vou fazer isso. E eu nem acho que enfim, eu não vou fazer isso que você quer que eu faça, e daí você fica me chamando de passapano, só que eu sou um dos caras que mais que critica pra caralho. Eu só não fico falando que ele é uma bosta de treinador, que ele é um lixo, porque vocês sabem que ele não é. A gente parte muito pro lúdico, mano.
Tipo, um bagulho muito extremo e vocês querem que eu compre essa porra e que eu saia repetindo isso. E eu não vou fazer isso, tá? Pra já deixar claro. Me irrita um pouco o fato do debate, sempre que o Palmeiras perde um jogo, ser fora Pardal. Único e exclusivamente. O debate vira esse. A gente não debate os problemas, a gente não debate a responsabilidade dos jogadores dentro de campo, a gente não debate o que o Abel errou, o que ele errou, o que tem que melhorar no time do Palmeiras, como que o Palmeiras tem que jogar mais. Esse não é o debate da torcida do Palmeiras. O debate da torcida do Palmeiras é a galera tentando ter razão, é cara pegando post meu de 2 anos atrás, quando eu defendi o Abel em um caso específico, falando parabéns, você merece o técnico que você tem. Mas o debate não é esse, mano. Então, eu prefiro tentar aprofundar o debate. E é isso que eu vou fazer. Você quer continuar xingando? Você fica à vontade. Porra, você tem todo o direito. Você quer continuar me xingando? Você continua. Eu vou tentar aprofundar um pouco mais o debate. Que é, eu acho que o Palmeiras vai melhorar a saída de bola com o Marlon Freitas. Só que eu acho que precisa ser mais bem treinada essa saída de bola pro time ter mais confiança pra jogar. O Abel precisa passar pros caras o seguinte, gente, foda-se, pode errar o passe, principalmente nesse começo de ano. Erra a porra do passe pra dentro. Erra a porra do passe pra dentro. E vamos jogar, mano. E vamos jogar. Por exemplo, eu não sou idiota, o Maurício não entrou hoje. Eu acho que o Maurício vai ser titular contra o São Paulo. Pô, vocês podem achar que não. E aí, se ele não for, beleza. Eu vou estar muito surpreso. Mas eu acho que sim. Eu acho que o Marlon Freitas, que começou no banco, vai ser titular contra o São Paulo. Tá ligado? Então tem. Porra, tem alguns. O Fux, que não jogou, pode ser que seja titular contra o São Paulo. E o que eu falo de responsabilidade é o seguinte. Vamos chegar num consenso aqui. O Emiliano Martinez é um cara que não funciona, é um cara abaixo tecnicamente, é um cara que não entrega. Linguagem do torcedor. Emiliano Martinez é ruim. Beleza, beleza. Vamos concordar com essa porra. Mas o Emiliano Martinez, ele sabe dar um passe pra frente. Ele sabe jogar. Então a gente não pode cair no limbo do... o erro é só de quem escala. É de quem escala. Mas eu acho que agora é uma situação muito específica. Mas é do cara dentro de campo também, mano. Também, tá ligado? É do cara dentro de campo também. Vou tentar passar de jogador por jogador pra gente ir destrinchando o jogo. Por exemplo, o Marcelo Lomba. Vocês acham que o Marcelo Lomba é um nível abaixo do Carlos Miguel ou não? Ou um nível muito abaixo? É muito abaixo o nível do Marcelo Lomba para ser um reserva do Palmeiras, porque quando precisa, ele não tem a altura. Ele não consegue corresponder à altura do Carlos Miguel. O primeiro gol, por exemplo, ele tá pregado dentro do gol. Foram 4. O Marcelo Lomba não fez defesa no jogo. Eu vou até falar estatisticamente perfeito. Ele fez 0. O jogo foi 4-0. E o Marcelo Lomba fez 0 defesas ao longo do jogo. 0. Ele é o grande culpado por algum gol? Acho que pelo primeiro ele pode sair do gol. Pode sair. Pra sair socando, enfim. Então, porra, isso me irrita. Eu nem lembro do segundo gol do Novo Horizontino também agora. Foi o cruzamento lá. E aí, beleza, vamos falar da dupla de zaga, tá? O Gomes vai. Jogo ruim, assim como todo time. Agora, o Murilo. Eu não consigo entender o que acontece com o Murilo, mano. O Murilo uma das principais qualidades dele era o combate, era a pegada. O Murilo hoje ele não é um zagueiro que tem pegada, ele não é um zagueiro que tem combate, ele não é um zagueiro que tem saída de bola e ele não é um zagueiro que tem jogo aéreo. Esse é o resumo do Murilo. O Murilo hoje ele não pode ser titular do Palmeiras. Não pode. Ele não é um cara confiável, e aí porque ele sente muitas lesões, e ele também não é um cara confiável no campo. O movimento que ele faz no segundo gol do Novo Horizontino, ele desacelera. Aí o Piquerez tem que andar pra dentro pra tentar cobrir o cara dele e toma a bola nas costas. O Murilo, ele tem sido irritante pro torcedor palmeirense que tem assistido o jogo. E o Murilo não é um zagueiro de merda, porra. Vocês entendem que o nível técnico do jogador também, o Murilo também precisa assumir a responsabilidade pelo que ele joga? Piquerez tá muito mal também. O gol, eu até inocento um pouco ele. Agora, e o resto do jogo? E a partida que ele fez?
Piquerez fez um jogo ruim, muito ruim. Gente, o que tá acontecendo com o Kelvin? O que ele tá sentindo tanto? Que falta de confiança é essa? O Kelvin não consegue acertar um passe do lado. Ele até fez um bom cruzamento pro Calvin Felipe, mas ele não consegue fazer um passe pro lado. Aí, Emiliano Martinez, já falamos. E aí também, aí entra em erro de contratação e que, porra, eu concordo que é um erro você trazer o Emiliano Martinez. E o Abel tem culpa pra caralho nos erros de contratação. Palmeiras acho que trouxe 7 caras ano passado, 3 já foram embora. Palmeiras já abriu mão do Facundo, já abriu mão do Mikael, o Aníbal Moreno que chegou 2 anos atrás já saiu. E eu nem acho que o Aníbal tenha sido um erro pra caralho, assim, tá? Ele viveu momentos bons no Palmeiras, fez um monte de merda e acabou saindo. Larson, o moleque hoje não foi bem. Não foi bem, foi muito lento. Beleza, ele vai oscilar, acho que tá do jogo. O Alan também, acho que não foi bem hoje, assim como o Ricardo Felipe. O Veiga tá sumido, o Flaco foi um cara que mais tentou. E aí, a gente, por exemplo, Luiz e Bruno Rodrigues vão entrar no campo. Eu não acho que o Abel olhe pro banco e fala a melhor opção que eu tenho hoje é Luiz e Bruno Rodrigues. Eu acho que é uma substituição programada. E assim, o que o Luiz fez no terceiro gol, o treinador não tem culpa, gente. Me desculpa. A displicência do moleque, que já foi displicente em vários outros momentos, na minha visão, é claro. Na minha visão. Bruno Rodrigues. Pô, o ataque reserva do Palmeiras é Bruno Rodrigues e Luigi. Não pode, né? Não dá. A diretoria do Palmeiras vai precisar se reforçar. E não é por causa do jogo de hoje. Vocês sabem que eu bato nessa tecla aqui pra caralho das peças que faltam pro Palmeiras. Então, tem muitos pontos. Eu acho que a gente não pode se resumir ao debate do fora Pardal, Fica, Abel, te amo, abelizado, caralho. Não, não pode. Acho que o Abel tem que ser cobrado pra fazer o time jogar. Pra fazer o time do Palmeiras atuar. E nenhum time joga mal pra caralho e chega na final da Libertadores e do Brasileiro. Então o Palmeiras em alguns momentos ano passado deixou, sim. Mas o Palmeiras chegou quando teve o time completo ali, naquele período de setembro, outubro. O Abel conseguiu fazer o time do Palmeiras jogar. Ele encontrou soluções. E aí depois o time do Palmeiras foi afundando, se desgastando, se perdeu nas ideias e também tem que ser cobrado por isso. Agora, ser um lixo o trabalho é algo que eu não concordo. É algo que eu não concordo. Por exemplo, tiveram 4 jogos esse ano, beleza? O primeiro jogo ganhou da Portuguesa, num jogo morno, meio ruim, assim, Palmeiras criou pouco. Primeiro jogo do ano. Segundo jogo do ano foi um clássico contra o Santos. O Palmeiras fez um jogo seguro, não matou, Carlos Miguel pegou. Enfim, segundo jogo do ano. Terceiro jogo do ano foi com o Mirassol. A gente conseguiu ver coisas legais. Pô, vários palmeirenses chegaram no consenso comigo que tinha sido o melhor jogo do ano até aqui. Brilhante. Não, não é brilhante. Mas deu pra ver coisas novas. A gente conseguiu enxergar os volantes participando mais. Palmeiras saindo pelo chão, criando algumas chances. E aí hoje, um jogo de merda, óbvio, nojento. Uma vergonha. Uma vergonha o que aconteceu. Então, porra, eu não vou ser o extremista de falar que o ano vai ser um lixo, que vai ser uma merda, que acabou. Não contem comigo pra isso. Eu vou criticar quando eu achar que devo criticar e vou elogiar quando eu achar que devo elogiar. O fato de eu estar fazendo pós-jogo mais longo aqui tem sido melhor pra mim. Eu tenho conseguido avaliar melhor. Acho que a evolução ou a queda do Palmeiras, enfim, acho que vai ser melhor ao longo do ano. De fato, é uma temporada em que o Abel entra muito pressionado, a mais pressionada desde o começo, porque ano passado não ganhou títulos. E aí já toma uma pancada desde o começo. Agora, presta atenção, Abel. Você não pode tomar 4-0 do Novo Horizontino. Você não pode. Se eu for o seu meio-campista, você não pode. Porque você é técnico do Palmeiras. Você não pode. E aí, uma parada, mano, que eu acho que tem faltado no Abel. Ele se comunicar melhor com o torcedor. Ele pode chegar na coletiva e pedir desculpa pro torcedor e falar que tá se sentindo envergonhado. Isso não tem problema nenhum. Problema nenhum. Inclusive, ele
traria pra ele muitas coisas e assumiria o erro do jogo de hoje. Mas não quis fazer isso. Eu acho que seria mais inteligente. Algumas vezes, a frase do nosso Ricardinho lá, help me, help you, me ajuda a te ajudar, funciona pro Abel. Me ajuda a te ajudar, Abel. Me ajuda. Eu quero te ajudar. Me ajuda a te ajudar. Entendeu? Porque você se comunica melhor com o torcedor, a tendência dele compreender é melhor. E acho que não tem muito o que você falar depois de você tomar um 4-0, né? Assim, é muito difícil você ter que argumentar. É muito difícil. E não é só pela mobilização pro jogo, como você falou, apesar dos jogadores estarem apáticos. Não é. Não é. Existem coisas táticas no time que não funcionam. Você podia falar sobre o Veiga ter entrado de 10 ou de segundo atacante hoje. Você podia. O Palmeiras tá jogando o quê? Num 4-3-3 ou num 4-2-3-1? Num 4-3-3 ou num 4-4-2? Riquelme e Felipe tá de meia de um lado, o Alan do outro? Como é que é? O Veiga tá de 10 ou o Veiga tá de segundo atacante? Explica mais, Abel, também. Enfim, acho que o principal recado é esse. Acho que deu pra eu falar de tudo do jogo. Deu pra falar do início de temporada. Mas também deu pra ficar muito puto, mano. Deu pra ficar muito puto de perder por 4-0 pro Novo Horizontino. Acho que não é a pior derrota em números do que da era Abel, né? Porque o Palmeiras nunca tinha tomado 4-0, nunca tinha sido goleado desse jeito. Mas acho que existem derrotas piores, assim. Tipo, o 3-1 contra o Botafogo em 2024, que o Rios fez um gol no último lance, era pra ser 3-0 em casa, é muito pior, valendo o Campeonato Brasileiro. Então, o início de temporada acho que tira um pouco do peso, mas não tira o peso da crítica. Tem que ser criticado pra caralho, porque foi vergonhoso, foi vexatório. Os caras não podem entrar desse jeito, o Palmeiras não pode jogar assim. Não pode. E, pô, é claro que todo mundo quer ver o time jogar bem. Eu quero. Primeiro de tudo, eu quero ganhar, né? Mas beleza. Acho que a gente tá num estágio de exigir, assim, que o time do Palmeiras jogue bem. Eu falei, eu teria ido com as reservas pra Novo Horizonte, porque achava um jogo chato, calor pra cacete, longe, e no sábado tem o clássico. Agora, o mínimo que esses caras podem fazer, jogador, comissão, inclui o Abel, diretoria, inclui a Leila, é pedir desculpa pro torcedor, pedir desculpa pela vergonha que os caras passaram lá e correr pra caralho e ganhar do São Paulo no fim de semana. Acho que é por aí, tá? Deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto.